Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a esse vídeo, onde eu vou falar um pouquinho com você como foi a minha experiência de fazer novamente a minha prova de auditor fiscal, turno da manhã e turno da tarde, prova amarela. Como foi para mim fazer a prova de auditor fiscal depois de 9 anos da minha aprovação? Foram 9 anos desde que eu fui aprovado em 2014, em 16º colocado, cargo que exerço até hoje. E se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Pereira, eu sou treinador de aprendizagem acelerada e de inteligência emocional para concurseiros e estratégias e técnicas de estudo. Então já se inscreve aqui, ativa o sininho, me acompanha, porque eu que vos falo, seu mentor, já foi aprovado em vários concursos. Para auditor da Receita Federal, o concurso mais difícil do Brasil, em 16º colocado em 2014. E agora, hein? Será que eu fui aprovado novamente depois de 9 anos? Sem estudar absolutamente nada, indo somente com a cara, a coragem e as minhas lembranças de 9 anos atrás? É sobre isso que a gente vai falar e eu quero falar um pouquinho também sobre alguns aprendizados poderosíssimos que essa prova me deu e que vai servir para você também acelerar a tua aprovação. Então, se inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho e se você quiser saber como estudar corretamente para garantir a sua vaga na Receita Federal, no próximo concurso ou em qualquer concurso que você deseja, se você quiser aprender a estudar de verdade, estudar com qualidade, aprender a ter consistência nos teus estudos, vencer a ansiedade na preparação, vencer a procrastinação e conseguir pelo menos triplicar a tua capacidade de leitura, foco e memorização, pelo menos 3 vezes mais do que você tem hoje, eu preciso que você clique no link aqui embaixo depois e conheça o treinamento Os 3 Pilares da Aprovação, o treinamento mais completo do Brasil em preparação mental, emocional e de estratégias de estudo para concursos públicos e em breve teremos novidades poderosas em relação a alguns materiais que você terá ali disponível para você, tá bom? Dá uma olhadinha aqui no link, aproveita e se inscreve hoje, é um investimento minúsculo, menos de R$1,40, menos do que um cafezinho para você estar ao meu lado nesse processo e aprofundar, se especializar e dominar os teus estudos a partir de hoje. Então bora lá falar um pouquinho sobre essa prova. Bom, primeiro ponto. Thiago, por que raios você prestou essa prova novamente? Você já é auditor fiscal, o que você foi fazer lá na prova? Bom, eu tenho um grupo de alunos mentorados que eu fiz um reta final com eles. E para mim, eu sempre digo uma coisa que o mentor ele tem que viver o que ele ensina. E para mim não havia melhor jeito de vivenciar a experiência e poder interagir ainda mais com os meus mentorados do que eu participar da experiência. Porque uma coisa é o mentor ali depois olhar e falar assim, deixa eu dar uma olhada na prova. Essa prova foi difícil, foi fácil, foi média. Isso aqui, aquilo, outro. Outra coisa é o mentor ir lá. É o mentor viver. É o mentor, skin in the game, no jogo, entrar no jogo. Fazer o que tem que ser feito, ir lá. E fazer a prova e ficar 4 horas e meia sentado. E mostrar que é possível fazer essa prova em 4 horas e meia. E mostrar para os alunos, eu tô junto com vocês, lembre-se que eu estou aqui junto com vocês. E falar das estratégias de prova para controlar a ansiedade, para melhorar a tua energia mental, física, foco, atenção durante a prova. Aplicar tudo isso, vivenciar, para eu saber exatamente o que meus alunos sentiram. Thiago, mas você já fez. É claro, mas eu fiz há 9 anos. 9 anos atrás eu era uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Então, primeiramente foi por isso. Para que eu estivesse ali de fato, vivenciando também com eles e trazendo a minha experiência e vivendo o processo junto com eles. Segundo, porque eu realmente queria novamente passar pela experiência de fazer uma prova e do meu cargo ainda melhor. E esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para você. Foi uma viagem no tempo poderosíssima, maravilhosa, que me trouxe muitas lembranças, que me trouxe um sentimento de gratidão muito grande pelo meu cargo, ainda mais porque eu já tenho, que me trouxe a gratidão por saber que tem muitas pessoas que sonham com isso. E, naturalmente, nós somos seres, o ser humano por si só é uma espécie que busca sempre o progresso. E talvez o que você tem na tua vida hoje, há 10 anos atrás era o teu sonho, e você queria mais do que tudo. E talvez hoje você não dá mais atenção a isso, se tornou o seu novo normal. O que era extraordinário há 10, 15 anos atrás, talvez para você hoje seja o seu novo normal. Isso é natural. O que não pode acontecer é nós perdermos a gratidão, ainda que isso se torne o nosso novo normal. E você queira algo a mais. Então essa prova me fez voltar no tempo, me fez de novo ter a sensação e o sentimento que eu tinha
de que eu queria conquistar esse cargo por tudo, de que era o meu sonho, de que isso ia mudar a minha vida, de que isso realmente faria a transformação que eu tanto queria. E eu lembrei desde o dia que eu fiz a prova em 2014, na verdade eu lembrei desde 2012, quando eu fui reprovado por 1 ponto. E aí eu lembrei da trajetória até 2014, lembrei do exato dia da prova em 2014, como é que foi. Lembrei da correção do gabarito, para quem não sabe, já acompanhou, eu corrigi o gabarito errado, comecei a chorar, minha esposa ficou desesperada, falei, meu Deus, fui reprovado de novo, e agora? Aí depois saiu uma correção da correção da correção, aí eu fui verificar novamente, aí comecei a acertar, e aí eu tive a segurança de que eu tinha sido aprovado. Foi sempre com emoção máxima. E aí me veio na cabeça o dia da minha posse, o meu curso de formação. A partir do momento que eu comecei a exercer tudo que eu passei dentro da Receita, todas as experiências, todos os sonhos que eu realizei por causa da minha aprovação, todas as viagens, tudo que eu conquistei. Então foi muito interessante ver pessoas ali loucas para conseguir uma coisa que eu já tenho, com brilho nos olhos. Muitas pessoas me reconheceram. Algumas me reconheceram, mas acho que ficaram com vergonha. Na verdade, tiveram pessoas, olha só, se você foi uma delas, entenda isso. Você talvez olhou para mim lá no dia da prova, se você me encontrou, como algumas, ela olhava assim, dava aquele sorriso, tipo, olha, sou eu. Mas pessoal, você me conhece, eu não te conheço. Se você não vier falar comigo, eu não vou saber quem é você, caramba. Então, se você me encontrar em shopping, em rua, em provas, onde for, vem falar comigo, eu adoro isso, acho muito legal poder compartilhar. Eu ajudei muitas pessoas ontem na prova. Eu treinei pessoas ontem ao vivo na prova, que estavam do meu lado, ansiosos. Um me conhecia, a outra não me conhecia. Já dei dicas poderosas para fazer a prova. Nos intervalos conheci pessoas que me conheciam, tirei foto. Foi muito legal a experiência. Eu com certeza vou fazer isso mais vezes no concurso da Receita Federal e talvez em até outros concursos também. É muito legal a experiência de vivenciar isso com os alunos, porque eu me coloco na situação deles e verificar, né, todo aquele ambiente de novo e ver aquelas pessoas ali com brilho nos olhos quando olhavam para mim e sabiam que eu era auditor e querendo isso, me fez valorizar ainda mais, né? E eu fico feliz por poder ser um instrumento de inspiração, de transformação na vida dessas pessoas, dos meus alunos, de você que está me assistindo aqui. E então, mais uma vez, eu agradeço você por estar aqui comigo, por honrar esses meus vídeos, honrar o meu tempo, tá bom? Você entrega para mim, ainda que de graça, aqui no YouTube, o seu bem mais precioso, o seu tempo. Então, muito obrigado. Parabéns, e eu honro você, eu honro a sua vida, tá? Então esse é o primeiro ponto, né? Eu fiz para vivenciar o processo, né? Skin in the game, tá ali com a pele no jogo, jogando o jogo junto com meus alunos. Segundo, eu queria ver também, caramba, como é que eu me saio numa prova da Receita Federal novamente depois de 9 anos, com a outra banca, uma banca também, né, tão desafiadora ou até mais do que a ESAF em alguns aspectos, sem estudar nada. O quanto será que eu lembro? E aí, pessoal? O que você acha? Você acha que eu passei nessa prova ou você acha que eu não passei? Você acha que eu vou ter meu nome de novo no Diário Oficial ou não? Olha só, eu fiz a correção. É claro que não é o gabarito oficial, né? Então haverá anulações, mudança de gabarito, a gente não sabe. Mas eu fiz a correção segundo gabaritos extraoficiais dos professores, a correção deles. E eu já vou falar já para você qual foi. E eu confesso que eu tô até um pouco ansioso agora. Mas antes eu quero falar uma coisa, como é que foi essa prova, né? Qual é a minha percepção da prova? Eu tinha uma percepção fazendo a prova, depois eu criei uma percepção um pouco diferente e agora eu tô com uma percepção ainda mais diferente. Porque como eu não estou estudando, eu não tinha uma percepção ali de algumas matérias que eu nunca estudei praticamente, né? Como contabilidade pública, finanças e economia eu estudei muito pouco, TI eu nunca estudei. Então, né, a parte de auditoria, aquelas novidades ali, aquelas várias NBCTAs que caíram, eu nunca estudei na minha época. Então, tinha muita coisa ali que eu nunca peguei, né? Estatística, boa parte ali também eu nunca peguei. E aí eu não pude assim avaliar, falar não, realmente estava difícil ou não. Mas é claro que pelo meu conhecimento em concurso, eu consigo olhar para uma prova, para uma questão e saber, pô, tá fácil, é uma questão média, difícil, uma questão impossível. Mas olha só que interessante. Eu tenho muitos alunos muito bem preparados, muito bem mesmo. Alunos que até antes da prova da Receita, no TEC, fazendo questões, acertavam 85%, 90% ou mais em todas as matérias. Então, ou seja, são alunos realmente a nata dos concurseiros, que estudam pelos melhores materiais, como os melhores estudam, que conseguem já desempenho médio de acima de 85%, 90% em praticamente todas as matérias. E eles estão praticamente eliminados.
e eles não fizeram o mínimo em P1, ou então fizeram 60%, 65% no máximo. Isso mostrou para mim o quanto que essa prova foi pesada. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui dizendo que seria o concurso mais fácil da história da Receita. De certa forma eu errei, e agora eu vou me redimir naquele vídeo, mas de certa forma ele também vai se aplicar aqui. Por quê? Eu disse que era o concurso mais fácil porque não teria mínimo por matéria. Você só não poderia zerar uma matéria. Só teria o mínimo por prova, que era 50%, não era nem mais 60%. Então eu disse que seria o mais fácil porque a chance de você ser desclassificado pelos mínimos praticamente se torna inexistente. Aí a FGV vem com uma prova extremamente pesada, TI de maneira absurda, legislação tributária complicada, inglês complicado, estatística complicado, raciocínio lógico complicado, direito administrativo e constitucional complicado, e aí joga a nota lá para baixo. E a nota realmente, pelo menos pelos gabaritos preliminares, pelos sites aí de rankings, está muito baixo. Eu vi que, a princípio, os primeiros colocados estão com 76% a 77%. Essa foi a nota de corte do meu concurso. Os últimos colocados tiveram essa nota. Eu tive 83% quase. E eu tô vendo de 172 vagas para auditor, por exemplo, 172 ou 174, né, pela concorrência, os últimos colocados estão com um mínimo, praticamente 50%. Ou seja, quem realmente garantiu os mínimos, se não estiver dentro das vagas, eu posso quase que afirmar, dependendo do que houver aí de agora em diante, que estarão nos excedentes. Fez o mínimo, vai entrar. E para analista, que serão quase 1.000 vagas, considerando, são mais de 1.000 vagas, são quase 1.800 vagas considerando os excedentes, eu realmente acredito que quem fizer os mínimos, 50%, não zerar em matéria, estará dentro desse concurso, ainda que nos excedentes. Então, ainda assim, foi um dos concursos mais fáceis, porque você nunca conseguiria com 50% entrar no concurso da Receita, mas foi uma prova extremamente difícil, tá? Foi uma prova extremamente difícil, até mesmo para garantir os mínimos, como alguns grandes concurseiros que eu conheço, que tinham notas altíssimas, aparentemente não conseguiram nem fechar a P1. Alunos meus que tinham médias altíssimas em todas as matérias em casa, no TEC, na prova não conseguiu nem a P1. Então, foi uma prova difícil. Tiveram matérias que estavam mais tranquilas. Eu mesmo gabaritei administração geral. Essa foi a melhor matéria que eu fui. E depois foi legislação aduaneira, que eu errei uma questão só. Foram as minhas duas melhores. Raciocínio lógico eu também fui bem, acho que de 8 eu acertei 5, alguma coisa assim, tive uma nota boa. E o restante eu já fui piorzinho. Mas tinha matérias que estavam palatáveis e tinha matérias que estavam realmente casca grossa, né? Tava cão chupando manga ali, tava realmente muito pesado. Então foi uma prova difícil. A nota de corte, na minha opinião, de novo, segundo gabaritos preliminares, pode ser totalmente mudado isso aí, a gente não sabe como é que vai ser anulações, trocas de gabarito, se esses rankings estão corretos, mas de acordo com o meu sentimento da prova, de acordo com o feedback dos meus alunos, de acordo com o feedback de alunos de outros mentores, pessoas que auxiliam, professores que eu conheço, a nota de corte será muito baixa. Muito baixa. A média está abaixo de 65%. De 64% para baixo. A média ali dos top 50, top 70. Então, se a gente considera aí 100, 200, 300 vagas, eu acredito que realmente, se não for o mínimo ali 50%, muito próximo disso, conseguirá ser aprovado. Mas, Thiago, que aprendizado que você disse que você vai me trazer aqui? Olha só, é o que eu sempre digo. Você nunca terá controle sobre a sua aprovação. Você nunca saberá o nível que virá a prova. Você nunca saberá de fato qual vai ser a banca. Você nunca saberá se estará vivo no dia da prova, se você estará bem ou no dia da prova ou não, se o local que você fará a prova será um bom local e vai te auxiliar ou te prejudicar no foco, atenção e memória, se você vai estar doente no dia da prova ou não, se você vai chegar no horário ou não, se a prova vai vir com coisas fora do gabarito ou não, vai vir uma prova muito surreal ou não, ainda para pessoas muito bem preparadas. Você não tem controle sobre absolutamente nada disso. Então você não tem controle sobre a tua aprovação. Você não tem como determinar quando será aprovado. Você não tem como garantir isso. Existe o fator sorte e muito. Existe o fator sorte e muito. Além do preparo. Quanto mais preparo você tem, teoricamente menos sorte você precisa, mas
Este fator ainda existe. E eu digo isso, e por isso que eu digo que você tem que esquecer a sua aprovação e focar no processo, e focar em resultados imediatos no processo do dia a dia, para que você se motive no processo, para que você consiga realmente ter um processo de excelência, estudar com qualidade, ter foco, memorizar muito mais, aprender a revisar corretamente, controlar a ansiedade emocional, ter uma excelente gestão da tua rotina de vida, do teu ciclo de estudo. Por quê? Porque é a única coisa que você pode garantir, é que o teu processo seja magnífico. E você pode garantir que no dia da prova você pegue tudo isso aqui, empacote esse processo magnífico que você fez, vá lá no dia da prova e faça o seu melhor. E muitos meus alunos falaram isso: Thiago, eu não fui bem, eu não passei, eu já sei, eu não fiz o mínimo, mas muito obrigado, porque você mostrou para mim o quanto é importante viver o processo, estudar com qualidade e chegar no dia da prova e conseguir entregar o meu melhor. E conseguir fazer a prova com energia física, energia mental, sem ansiedade, sem preocupação, sem me desesperar emocionalmente e realmente conseguir fazer tudo o que eu sabia com tranquilidade e conseguir ter raciocínio crítico. Isso é muito importante. Muito importante. Por isso que eu não vou te treinar para ser aprovado. Eu nunca vou dizer para você, eu vou fazer você se tornar aprovado. Mas eu garanto que com o nosso treinamento, com o meu acompanhamento, você aprendendo o que eu vou te ensinar, a neurociência por trás da aprendizagem, da alta performance mental, emocional, produtividade, você certamente viverá um processo de excelência. E isso vai acelerar a tua aprovação. Mas não quer dizer que você será aprovado de primeira ou de segunda, mas certamente vai acelerar a tua aprovação. Por quê? Você só tem um resultado se antes houve um processo. E quanto melhor é a entrada e a ruminação aqui do processo, maior é a possibilidade de você ter um grande resultado. E eu mostro isso, e eu mostrei isso para meus alunos, e graças a Deus e gratamente, né, eles mostraram isso para mim, o quanto realmente fez toda a diferença para eles, né, o treinamento. E eu digo isso por quê? Porque a consistência é o fator mais importante para um concurseiro, não é a qualidade. A qualidade vem como consequência de consistência. Por isso que eu digo que a nossa comunidade é a comunidade dos consistentes, que sabem aprender a estudar de verdade, aprender a aprender e ter alta performance no processo, lidando com os fatores emocionais, estratégicos, ferramentas, rotinas, hábitos, rituais. E aí você vai chegar na prova e vai conseguir fazer o seu melhor. Seja o seu melhor suficiente ou não, você garante que entregou o seu melhor. É só isso que você tem controle. E olha só o quanto que isso é poderoso. Há 9 anos eu fui aprovado. Há 9 anos eu não estudo essas matérias. E eu me inscrevi e fui na cara, na coragem, no que eu lembrava, no que eu tinha noção. E matérias que eu nunca estudei, eu fui com estratégias de estudo. E estratégias de fazer prova, estratégia de olhar a questão, técnicas, né, até mesmo de chutes. E eu tive uma pontuação interessante. Mas ainda assim, eu que fui aprovado em 16º há 9 anos atrás, não tive o mesmo resultado. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você já foi bom em alguma coisa que você será bom naquilo para sempre. Não é porque você já conquistou alguma coisa que você conseguirá conquistar aquilo facilmente de novo, se você não se mantiver consistente no que tem que ser feito. Sem sombra de dúvidas, se desde 2014 até hoje eu tivesse me mantido consistente 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia, eu passaria nesse concurso com o pé nas costas. Como muitos provavelmente passaram e mantiveram a consistência nos estudos. E esse é o maior desafio de um concurseiro, se manter consistente no processo. Porque você não sabe quando vai acontecer o resultado e o teu cérebro não entende isso. Você quer que eu faça alguma coisa todo dia, sem ter noção de quando eu vou ganhar a recompensa? Por isso que você tem que aprender a focar no processo. Esse é o maior aprendizado que eu te dou aqui. Seja consistente, seja intencional nos teus estudos. Aprenda a manter os estudos como um hábito de forma consistente, porque isso vai te levar à aprovação. Na hora certa que você estiver preparado, o resultado vai acontecer. E agora vamos lá falar sobre o meu resultado na prova de auditor fiscal. Será que eu fui aprovado de novo? Olha só, pessoal, eu não tenho como dizer que eu serei aprovado, mas eu acredito que há uma grande possibilidade de que isso aconteça. E eu estou realmente torcendo para que isso aconteça,
porque isso vai mostrar mais uma vez para muitas pessoas que é possível. Que é possível. E mais uma vez, eu sou mais improvável aprovado num concurso desse nível, ainda mais em 16º. Porque eu tive sérias dificuldades de aprendizagem a minha vida inteira, problemas seríssimos de concentração, de foco, de aprendizagem. Fiquei de recuperação a minha vida inteira, li um livro até meus 18 anos de idade. Eu não era o cara do estudo, nunca fui. Mas quando eu tive clareza do que eu queria, eu treinei meu cérebro para isso. E você também pode, e eu quero te ajudar nesse processo. Tiago, qual foi a tua nota? Diz qual foi a tua nota. Vamos lá, prova da manhã. Essa aqui é a nossa provinha da manhã. Então nós temos aqui as matérias. Eu achava, na verdade, que eu ia melhor do que eu fui. Eu esperava acertar uns 60% nessa prova aqui da manhã. Eu estava mais confiante do que realmente eu vi o meu resultado. Mas, pelo menos por enquanto, se não tiver nenhuma troca de gabarito, anulações, né? Se anular alguma que eu já acertei, eu continuo igual. Se eu anular alguma que eu errei, eu ainda posso ganhar um ponto. Se trocar gabarito, eu perco ponto. Se não houver troca de gabarito que me prejudique, eu fiz exatos 50%, ou seja, o mínimo. Eu fiz o mínimo. Eu estou qualificado na prova 1, eu não estou eliminado. Então, eu estou no jogo de acordo com a prova 1. E a prova 2? A prova 2 eu acreditei também que eu faria uns 65%, eu estava bem confiante. Quando eu terminei a prova, eu falei, eu acho que eu fui bem. Por incrível que pareça, eu errei bastante. Direito constitucional administrativo estava bem pesado. Tributário realmente tinha muita coisa aqui que eu não lembrava, então eu também errei algumas. E legislação tributária, eu também errei acho que 3 ou 4 porque eu não lembrava. Fui muito bem em comércio internacional e legislação aduaneira. De novo, são 9 anos sem estudar, né? Não trabalho com isso na Receita Federal, trabalho com a parte aduaneira muito específica, então a gente acaba esquecendo boa parte dos conteúdos e das minúcias, né? Por isso que eu consegui acertar 50%. É relativamente fácil acertar 50% numa prova. Por quê? Se você tem uma boa base, você vai acertar a base. É o que eu sempre digo. Toda prova tem questões fáceis, médias, difíceis e impossíveis. Questões fáceis e médias representam mais ou menos 50% da prova. Questões difíceis levam você até uns 70%, 80% e as muito difíceis e impossíveis é os próximos 10%, 20%. E nessa segunda prova aqui amarela, eu acertei quanto? 51,75% se não houver alteração de gabarito. Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu perca. Ou seja, se não houver nenhuma alteração que me prejudique, eu teoricamente estou habilitado. Fiz os mínimos necessários para não ser reprovado. Discursiva, eu sabia mais ou menos uns 60%, 65% de cada uma das discursivas. Então eu vou ter uma nota ali relativamente média. Tá? O que significa isso? Eu não sei se eu serei aprovado ou não, mas pelo que eu estou percebendo, é bem provável que a nota de corte para auditor e talvez também para analista seja praticamente próximo dos mínimos, ali entre 50% e 55%, para estar entre as vagas. E aí, se nós considerarmos 3 vezes o excedente, ou seja, 2 vezes, né, as vagas e mais o dobro delas, é bem provável que sobrará vagas nos 2 cargos, infelizmente, e é bem provável que eu possa ser aprovado novamente ainda como um excedente. E se isso acontecer, será muito, muito divertido. Vai ser mais um pontinho aí para eu talvez te dar mais ainda confiança no meu trabalho de que é possível você passar no concurso que você quiser, quando você souber muito bem o que você quer e você manter o teu foco e a tua direção e o teu propósito ali, tá bom? Vamos aguardar os gabaritos definitivos, vamos fazer a correção novamente com o gabarito definitivo. Veremos, né? Veremos em breve aí como é que vai ser o resultado preliminar de fato, se realmente a nota de corte será ali próximo dos mínimos ou não, e dos excedentes, eu acredito que se for considerar 2 vezes ali o número de vagas a mais, realmente quem fez o mínimo nessa prova vai entrar. Porque foi uma prova muito difícil, mas ao mesmo tempo fez o mínimo 50% vai entrar. Isso nunca aconteceu em nenhum concurso da história da Receita Federal de ser 50%, até porque antigamente eram 60%, tá? Vamos junto, vamos para cima, foi muito legal. Deixa aqui nos comentários
a sua pergunta, coloca aqui qual foi a tua nota, se você fez o concurso da Receita Federal para auditor ou para analista, quanto que você fez na P1, quanto que você fez na P2, deixa aqui nos comentários, deixa a sua pergunta se você quiser algum vídeo aqui para responder alguma pergunta específica sua, me segue aqui e me segue lá na rede vizinha, onde a gente tem fotos, vídeos diários e eu vou interagir com você diariamente lá naqueles processos ali diários que você pode, inclusive, mandar perguntas para mim também. O link tem aqui na minha bio do YouTube. Se você pesquisar, e aqui embaixo também eu vou deixar o link da minha rede social lá de fotos e vídeos. Me segue por lá, porque lá é conteúdo diário para te ajudar a estudar com mais performance e mais eficiência, tá bom? Tiago, eu quero ir com mais força a partir de agora. Eu quero ir com mais segurança. Eu quero ir com mais energia, com mais poder, com mais controle, com mais qualidade, com mais performance. Clica no primeiro link aqui embaixo, Treinamentos 3 Pilares da Aprovação, e garanta a tua vaga. Em breve o valor vai aumentar e você vai pagar mais caro e teremos bônus poderosíssimos. Se inscreva agora, aproveita a tua chance. Vamos junto, tá? A gente tem encontro ao vivo todo mês para tirar dúvidas dentro desse treinamento com o grupo. É poderosíssimo, não tem nada igual no Brasil e eu quero você dentro da comunidade dos consistentes. Vamos para cima, vamos junto? Seja consistente, seja intencional, foca no processo, que a sua aprovação será mera consequência. Um grande abraço, forte beijo no teu coração e até breve.